Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio de CGE Consultoria e Estudos Jurídicos e hoje, pessoal, eu estou aqui para dar início a uma nova série de vídeos, uma nova série de aulas, só que agora será voltada para responder as perguntas que vocês que estão inscritos no meu canal, vocês fizeram algumas perguntas muito interessantes, que geram muitas dúvidas, e nós vamos conversar aqui, nós vamos conversar em 8 aulas sobre essas perguntas. Eu estou aqui para responder vocês, eu agradeço por vocês terem feito essas perguntas. Com certeza essas perguntas geram dúvidas em outros inscritos, em outras pessoas, e nós estamos aqui buscando melhorar e aprender. E hoje vou começar falando nesse nosso tema, é o GE Responde. Pois é, pessoal, o GE, para quem não percebeu, sou eu, o famoso Gustavo Eugênio. E por onde eu passei, por vários escritórios e empresas por onde eu passei, muita gente me chamava de GE. Pois é, e agora o GE está aqui para responder as perguntas dos inscritos no nosso canal. E vamos lá, pessoal, hoje eu decidi iniciar esse GE Responde com um tema ou alguns temas que sempre geraram muitas dúvidas. E não gera só dúvida no Francisco Souza, que fez essa pergunta para mim, não. O Francisco Souza é apenas mais uma pessoa que tem dúvida nisso. E muitos advogados, quando eles vão realizar, por exemplo, as contestações deles, eles têm dúvida. Eu já tive um colega que trabalhou comigo e na hora da realização da defesa, às vezes ele chegava, parava, perguntava, falava, né, às vezes tinha essa dúvida da diferença de contribuição sindical, contribuição assistencial. Isso gerava muita dúvida. Imposto sindical, isso não é algo tão corriqueiro assim, e por isso que gera dúvida. E olha só o que aconteceu nessa dúvida do Francisco. Ele comentou lá no canal que ele estava sendo descontado ao mesmo tempo a mensalidade sindical e a contribuição assistencial. Ele queria saber, inclusive foi descontado no mesmo mês. E ele quer saber se isso é válido ou se isso não é válido. Mas, para começar, eu vou até fazer aquela introdução para você perceber qual é a diferença entre contribuição sindical, contribuição assistencial e mensalidade sindical. Nós tínhamos já conversado nisso no outro vídeo. Mas é bom nós batermos nessa tecla, porque isso é um tema que, como eu disse, sempre gera dúvidas. E você, advogado, quando você estiver fazendo a sua petição inicial ou a sua contestação, você precisa conhecer essa diferença. Primeiro, nós vamos falar de contribuição sindical. A contribuição sindical, pessoal, você encontra previsão lá no artigo 8º, inciso 4º da CLT. E você também vai encontrá-la, no artigo 4º, inciso 8º da Constituição da República, e também você vai encontrá-la lá no artigo 579 da CLT. Ele já está lá dizendo que essa contribuição sindical, também chamada de imposto sindical, e essa nomenclatura, na minha visão, imposto sindical, já diz muita coisa. Ela é, a princípio, obrigatória. E por que eu disse que o termo imposto sindical já diz muita coisa?
Você que estudou direito tributário lá na prova da OAB, ou está estudando direito tributário, quando você estuda a parte de imposto, o próprio nome já diz tudo. Ele é imposto a você, ele é obrigatório. Você não tem opção de escolher se você vai pagar ou não. Até aí você precisa entender essa linha de raciocínio, sabendo que o imposto sindical, ou como é chamada, a contribuição sindical, no primeiro momento ela é imposta, ela é obrigatória. E para que serve isso? Toda a contribuição sindical, a contribuição assistencial, elas servem para manter os sindicatos, a atuação dos sindicatos em todo o nosso país. A contribuição sindical, ela vai estar contribuindo na área federativa de todos os sindicatos, não só do seu estado ou do seu município, mas em toda a confederação. Então você já percebe que ela inicia com esse caráter obrigatório. Mas ela é totalmente obrigatória? Já digo que não. Repito, isso gera muitas dúvidas. Existe uma possibilidade de você não cobrar o imposto sindical ou não ser cobrado do imposto sindical. E qual é essa possibilidade? Existe uma coisa chamada carta de oposição. Esse é o termo, carta de oposição. Funciona da seguinte forma. Isso acontece muito. Você trabalha numa empresa. Em regra, com base no artigo 8º, inciso 4º da CLT, já está lá que é obrigatório. Só que o artigo 8º, se você ler o artigo 8º, ele vai falar o seguinte para você: vai depender de autorização prévia. Vai depender de autorização prévia. Isso que diz o artigo 8º. Só que na prática, sabe o que acontece? Eles invertem isso e automaticamente eles já cobram. Olha só, quando eu digo que automaticamente eles já cobram, eu já quero deixar claro aqui para vocês e pedir a gentileza, o carinho de vocês, para vocês virem comigo nessa linha de raciocínio. Eu disse para vocês que a contribuição sindical e as outras contribuições, como a contribuição assistencial, elas estão ali para ajudar na manutenção dos sindicatos em todo o Brasil. Você já parou para pensar quantos sindicatos tem no Brasil? Eu não quero nem pensar, deve ser milhares. E você entendendo que deve ser milhares de sindicatos regulados, não só pela Constituição, mas como pela CLT, eles possuem também procedimentos diferentes, atuações diferentes, porque o sindicato ele não é público, o sindicato ele é particular. Então, o sindicato, como ente particular, como ente privado, ele rege a sua atuação. E como ele rege a sua atuação, ele faz conforme ele acha conveniente, sempre atento à lei, principalmente a Constituição da República e a CLT. Isso é um ponto. Aí é lógico que nós temos aí milhares de sindicatos. Alguns sindicatos, de repente, vão desde já pedir autorização prévia, outros não. Como a lei não é clara e a lei não proíbe, o que vários sindicatos fazem? E quando eu digo esse exemplo, é porque eu passei por isso. Funcionava da seguinte forma: nós, de uma determinada empresa, uma empresa de varejo, muito famosa aqui do Rio de Janeiro, eles automaticamente já cobravam.
eles já faziam essa cobrança. Naturalmente, você entrava na empresa, sei lá, em setembro de 2022, em março de 23, ia ter aquele desconto lá. A não ser que antes disso, você fizesse a carta de oposição. Pega essa expressão, carta de oposição. Veja bem, é por isso que eu estou falando aqui da autorização prévia. Quando você entrega essa carta de oposição lá no sindicato, você está deixando claro, você está se valendo dessa previsão da Constituição, autorização prévia, e você está dizendo que você não autoriza esse desconto. Ainda digo mais, esse sindicato aqui do centro do Rio de Janeiro, ele ainda fazia o seguinte: ele não permitia que essa carta fosse por e-mail, ele não permitia que essa carta fosse digitalizada. Esse sindicato obrigava a todos aqueles que não quisessem o desconto ir lá no sindicato e entregar essa carta. E ainda mais, ele obrigava todos a fazer essa carta de próprio punho, e se não me engano, em 3 vias, 2 ou 3 vias. Era assim que era. Provavelmente, outros sindicatos têm outra forma de atuação, porque cada empresa privada tem a sua regra de atuação, lógico, sempre de acordo com a lei. É essa que é a informação que você precisa conhecer, porque você precisa conhecer o dia a dia. Já conversei aqui sobre a contribuição sindical para você já começar a conhecer esse raciocínio. Mas a pergunta do Francisco foi ligada à contribuição assistencial e mensalidade sindical. Mas eu não podia deixar de passar mais uma vez da contribuição sindical. A contribuição assistencial também é uma forma de receita que os sindicatos possuem para manutenção das suas atividades, da mesma maneira que a contribuição sindical. Na realidade, essas contribuições, a contribuição sindical e a contribuição assistencial, são espécies de contribuição. Só que na contribuição assistencial, o funcionário, o empregado, o trabalhador, ele tem que ser sindicalizado. Aqui na contribuição sindical, eu não era sindicalizado. Eu não era sindicalizado nem com base no objeto de atuação da empresa, tampouco no meu órgão de classe, porque eu sou advogado. E, inclusive, quando eu ia lá no sindicato, eu escrevia na carta dizendo assim, ó, eu não quero ser descontado porque eu já tenho inscrição no órgão de classe, na OAB-RJ. Ainda botava o meu número da OAB. Porque quando você é advogado, você pode se filiar no sindicato dos advogados, como pode não se filiar ao sindicato também. E se filiar, se você quiser, no caso, eu poderia me filiar nessa empresa, né, nesse sindicato, com base no objeto social da empresa, na atividade preponderante. Na realidade, o termo melhor é atividade preponderante da empresa. Aí o que acontece? A dúvida dele foi essa, olha só, anualmente eu tenho esse desconto da contribuição assistencial, só que além da contribuição assistencial, eu tenho o desconto da mensalidade assistencial. Essa era a dúvida dele. Mas o que o Francisco ele precisa entender? Na contribuição assistencial, ela não é obrigatória, ela é opcional. Primeiro você precisa saber
que é nos casos do pessoal sindicalizado. Essa contribuição assistencial, geralmente, ela é prevista lá nos acordos coletivos ou nas convenções coletivas de trabalho, sempre verificando que isso é opcional. Agora, se a pessoa é sindicalizada, tem essa previsão no acordo ou convenção coletiva, provavelmente vai haver esse desconto. E a dúvida dele é porque teve esse desconto em determinado mês e no mesmo mês foi descontado o salário, a mensalidade sindical. E por que teve o desconto da mensalidade sindical? Se o trabalhador, ele se filia ao sindicato, ou seja, se ele é sindicalizado, ele vai ter que pagar a mensalidade para o sindicato. E para que serve a mensalidade do sindicato? Também serve para a manutenção do sindicato, para as atividades do sindicato, as atividades e proteções dos direitos dos trabalhadores que o sindicato propõe, que o sindicato ajuda. E além dessa proteção dos direitos que vai ser amparada por essa mensalidade, para esse custeio mensal, muitos sindicatos oferecem benefício. Essa mensalidade sindical é uma contrapartida aos benefícios. Você escolhe se você quer ser sindicalizado ou não. Se você não quiser ser sindicalizado, você não precisa ser sindicalizado e você não paga a mensalidade. Porque para que serve a mensalidade do sindicato? Tem muito sindicato que oferece plano de saúde, oferece plano de saúde odontológico, tem sindicato que tem clube recreativo, né, ligado ao sindicato ou dentro do próprio sindicato. Às vezes o sindicalizado tem descontos, tem convênios, então esse pagamento da mensalidade sindical se refere a isso, como se fosse na realidade um clube. É mais ou menos assim que funciona. Agora, se ele é sindicalizado, fica até uma situação complicada, porque ele é sindicalizado, tem que pagar a mensalidade e existe essa possibilidade aqui dele ser realmente descontado. E é aí que você precisa entender a diferença de todas essas possibilidades. Aqui na contribuição sindical tem a carta de oposição. Eu não sei se aqui tem carta de oposição, mas você pode verificar. Se você tiver carta de oposição, você já consegue fazer a carta, verifica lá no sindicato, verifica essa possibilidade para você fazer como eu fazia na época da outra empresa, que era regida pelo sindicato. Mas, a princípio, você olhando rápido, porque no direito é assim que funciona no direito. No raciocínio rápido, rarefeito, você olha o fato, você olha as informações que o cliente passa para você, por exemplo, e você analisa com base na regra geral. Esse é o primeiro ponto, você analisa com base na regra geral. Agora, quando você começa a esmiuçar todas as informações, é assim que funciona quando o seu cliente ele vai até você, ou quando você pega a entrevista com o cliente. Primeiro tem as primeiras informações naturais. Depois, você que conhece do direito mais do que seu próprio cliente, porque às vezes o cliente ele não sabe nem o que ele quer, nem quais são os direitos dele. E você que é advogada ou advogado está preparado para isso, você começa a puxar um monte de informação. Aí quando você começa a puxar todos os detalhes daquele caso concreto, você já percebe muitas informações que às vezes até o Francisco não era obrigado a ser descontado esse valor. Mas tudo isso
a gente tem que ir pesquisando e buscando todas as informações, porque quando as informações elas vêm básicas, a resposta ela vem com aquela resposta padrão que nós encontramos na CLT, na Constituição da República, até na própria doutrina encontramos algumas coisas, outras realmente não, mas quando a gente vai mais a fundo, a gente precisa de um estudo mais apurado. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado desse tema, gostado dessa aula. Eu vou continuar respondendo as perguntas para vocês. A gente vai ficar esse mês aí, mais 8 aulas, conversando sobre as melhores perguntas, as mais interessantes. Todas as perguntas elas são interessantes, todas elas geram dúvidas, mas eu quero aqui dar para vocês as que mais geram dúvidas do pessoal aqui do canal. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.